Em nome da Absolar, tenho a honra de chamar aqui ao palco o nosso palestrante convidado, o analista de política da CNN Brasil e mestre em administração pública e governo, o jornalista Yuri Pita. Por favor. O Yuri tem mais de 20 anos de experiência em grandes redações em comunicação corporativa e institucional nas áreas de política, economia e internacional. Nós conhecemos bem o Yuri e temos agora a felicidade de ouvi-lo. Você vai precisar, Yuri? Bom dia a todas e todos. Agradecer, antes de tudo, a oportunidade de estar aqui diante de vocês. Agradecer meu grande amigo Ronaldo, agradecer ao Rodrigo, a responsabilidade de falar para esse público mais do que qualificado. Né, no acesso aqui eu estava com o Thiago, que trabalha aqui na comunicação da Absolar, entrando aqui, já pude ouvir não só pessoas falando em português, falando em outras línguas, em inglês, em chinês, então aumenta ainda mais o que me foi pedido para apresentar aqui para vocês. Vou me posicionar aqui mais para o meio, para poder tratar um pouco. Deixa eu só me colocar um pouco aqui também para vocês. Como a Renata disse, sou jornalista da CNN Brasil, estou desde o começo da nossa operação 2020. A gente começou construindo ali a CNN Brasil num contexto completamente diferente do que realmente aconteceu. Basta lembrar, só para refrescar a memória de todos, a gente entrou no ar no dia 15 de março de 2020, 3 dias depois da OMS declarar a pandemia da Covid-19. Então, dá para se imaginar, se a gente aprendeu alguma coisa naquele processo, foi reconstruir, num cenário de total imprevisibilidade, como colocar uma operação de um canal de notícias 24 horas no ar. E isso foi bom. Tanto quanto vocês tiveram que se adaptar nos seus negócios, nas suas atividades, a gente acabou aprendendo a lidar com um cenário de instabilidade e imprevisibilidade que acabou se tornando, no fim das contas, o novo normal. É quase um clichê falar isso, mas a verdade é essa. Então, para começar a colocar um pouco do que a gente tem olhado ali para o cenário de 2025, né, para o setor aqui, esse cenário setorial, o Rodrigo já expôs muito bem para vocês, eu queria trazer alguns insights do que nós ali, como jornalistas, como analistas, estamos olhando ali para o ano que vem, que pode ajudar vocês na tomada de decisões e como isso pode afetar o negócio de vocês. Antes de tudo, a gente ainda está em 2024 e eu queria trazer um pouco desse contexto de que 2024 foi um super ano eleitoral. Muitos de vocês devem ter ouvido já essa expressão. Por que tratou-se como super ano eleitoral? Vários media outlets, Economist, casas de análise como a Eurasia Group, revista Time, entre outros, trataram desta forma, porque foi um ano em que ocorreram eleições nas mais variadas regiões do mundo, como vocês podem ver aqui. A diferença de cores, né, tem as mais variadas paletas de cores, que eu peguei dessa fonte aqui do Anchor Change, e não alterei porque ela é muito elucidativa. O que significa isso? Algumas eleições presidenciais, como Rússia, alguns países aqui da África, Venezuela. Algumas eleições de sistemas parlamentaristas, vale destacar a Índia, né, do ponto de vista de volume, maior democracia do mundo. Algumas outras legislativas, que são as cores aqui no azul escuro, e aquelas eleições que foram tanto presidenciais quanto legislativas. A gente está vendo aqui no México e Estados Unidos talvez sejam os principais destaques, mas também dá para falar um pouco de África do Sul, etc. e tal. E qual é a grande questão disso, né? A gente está falando aí de mais de 70 países que passaram por um processo eleitoral dessas mais variadas formas, envolvendo aqui metade da população mundial, e eu nem estou colocando nesse contexto aqui, nós, né, o Brasil está apagado aqui, nós tivemos as nossas eleições locais, com uma série de consequências que depois eu posso, inclusive, a gente pode até deixar em aberto ali para alguns questionamentos no final de como isso vai se refletir no nosso âmbito nacional daqui a 2 anos, que certamente vai afetar as decisões de vocês. Mas esse super ano eleitoral, ele, além de movimentar ali
né, acabar afetando de uma forma ou de outra metade da população mundial, mais de 4 bilhões de pessoas, a estimativa é de que mais de 2 bilhões de pessoas tenham, de fato, expressado a sua opinião política, né, ou o seu posicionamento político no exercício do voto, e a gente pode discutir o quanto esse exercício de voto é mais ou menos democrático. Isso é uma grande discussão que a ciência política tem travado, e além de jornalista, né, como foi mencionado aqui, eu tenho uma atividade acadêmica também, com o meu mestrado em administração pública, também sou professor universitário, tenho um interesse grande nisso. E isso é porque todo esse contexto aqui ajuda a entender muito desta instabilidade, deste novo normal de incertezas que eu vinha falando. Curiosamente, hoje saiu publicado, acho que no Estadão, a tradução da coluna do Paul Krugman, colunista do New York Times, e por coincidência hoje ele está se despedindo como colunista do New York Times. E ele faz ali na sua última coluna, relembra que ele é colunista há um quarto de século, desde 99 para 2000, e ele faz uma comparação do quanto havia de otimismo naquele momento. Basta dizer que era um momento antes do 11 de setembro, antes de uma série de outras questões que aconteceram aqui no nosso um quarto de século XXI, que estamos prestes a completar. Mas ele menciona isso, do quanto havia um clima de otimismo e hoje parece haver um clima de pessimismo. E aí eu diria que não é necessariamente de pessimismo, mas sim de instabilidade, de mais incertezas. O mundo era mais previsível, digamos assim, era mais fácil para quem se dedica ao mundo das previsões, das análises de conjuntura, trabalhar lá em 99, 2000, do que trabalhar agora em 2024, 2025. O que me deixa aqui, eu confesso, numa posição que não é das mais fáceis. Mas tudo isso para dizer que toda essa instabilidade, que já virou o novo normal, ficou ainda mais instável, porque o ano de 2025, na verdade, começou no dia 6 de novembro passado, e eu não vou perder a chance de mostrar como. Está só sem o som aqui, gente, mas vocês estão ótimo. Então vocês estão ouvindo a nossa vinheta aqui, deixar o meu colega Estevão Lima pelo horário falar. de Brasília, 5h31 em Washington. Nós trazemos breaking news da CNN Brasil para informar que Donald Trump é eleito oficialmente pela projeção da CNN Internacional como o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Repetindo, Donald Trump, pela projeção feita pela CNN com os últimos resultados de Michigan, traz então que Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos da América. Acho que já terminou aqui, então deixa eu... Foi uma pausa estratégica também para eu tomar uma água. Enfim, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e não foi eleito de uma forma trivial. Foi muito bem eleito, no sentido de que teve maioria dos votos, não só do colégio eleitoral, desse sistema aqui. A cada 4 anos a gente relembra como é que ele funciona, de tão complexo que é, mas conseguiu também maioria na Câmara, né, na House of Representatives, no Senado americano, ou seja, o Congresso americano também é majoritariamente republicano, apoiando o Trump, sem falar na atual configuração da Suprema Corte americana, e é claro que isso faz com que todos os analistas estejam pensando como vai ser o exercício de Donald Trump, num país que tem como modelo o sistema de freios e contrapesos, talvez com uma das situações de menos freio e contrapesos da história da política americana. Então, isso é claro que isso vai ter um efeito muito notável, muito marcante, tende a ser uma gestão mais assertiva naquilo que Donald Trump, quiser fazer, com muito menos resistência do que houve no mandato anterior, e muito disso já está sendo colocado. Algumas questões, algumas indicações que Donald Trump já fez têm sido já tratadas pela imprensa mundial, não só americana. Só para dar um contexto também, 2 semanas atrás eu estava nos Estados Unidos, na verdade numa viagem
pessoal, de lazer, não estava a trabalho, mas, naturalmente, jornalista não para de trabalhar, então, acompanhando o noticiário, a forma como a imprensa americana estava cobrindo esse período de transição e as indicações de Donald Trump, pude já perceber o quanto há uma sensação ali de fasten your seatbelts, digamos assim. A Economist chegou a usar, né, a escolher como palavra ali que definiria esse ano de 2024, que reflete muito do viés de percepção, não necessariamente do que vai acontecer, mas do viés de percepção. Eles escolheram como uma palavra notável para eles, um termo cunhado no século XVIII, mas com origem ali na Grécia, que é a caquistocracia. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, que é uma definição, uma palavra usada para definir o governo dos piores. E isso veio num contexto de uma das indicações de Trump, que ele, inclusive, teve que rever diante de uma reação muito adversa. Então, ainda há algum tipo de freio e contrapeso diante do que Donald Trump pode querer ou não fazer. Mas, bem ou mal, ele tem condições melhores de fazer o que quiser. Então, passando aqui já para a próxima tela, a grande questão, o que esperar? E aí, tentando jogar um pouco mais diretamente para o setor que vocês atuam e quais são os pontos de atenção que vale a pena, né, ficar, ou que vão exigir, na verdade, mais atenção. Naturalmente, como vão ficar as relações entre Estados Unidos e China, já há algum prognóstico disso quando se fala em aumento das tarifas comerciais. Toda a questão de geopolítica de Ucrânia e Oriente Médio, isso já está acontecendo também, por isso enfatizo o quanto o ano de 2025 começou no dia 6 de novembro, quando Donald Trump foi declarado vencedor das eleições americanas. A gente já viu neste fim de semana Trump na França, naquele evento de reinauguração, né, da Catedral de Notre Dame, em Paris, mas que ele já teve conversas com Volodymyr Zelensky, e já há ali uma percepção de que, muito provavelmente, vai haver um trabalho de persuasão para que a Ucrânia aceite alguns termos ali de negociação de paz. Já é possível perceber no líder ucraniano uma maior disposição ali, a percepção de que vai ter menos condições de resistir à ofensiva russa. E isso, claro, que afeta, né, todo o impacto econômico que a guerra da Ucrânia afeta. Uma negociação de paz, seja ela qual for, se for um armistício ou se for uma trégua de fato e um fim do conflito de fato, qual vai ser o impacto disso. Por coincidência, o Oriente Médio também, eu não sei quem que decidiu a data aqui do encontro da Bessolar, mas foi muito feliz, porque me ajudou aqui a colocar o contexto, né, tudo que a gente viu acontecer no fim de semana agora em relação à Síria e todas as repercussões que vai ter ali nesse conflito. E claro que aí, falando do que esperar do governo Trump, as questões envolvidas nas políticas ambientais, muito diferente, naturalmente, do que vinha sendo tratado pelo governo Joe Biden. Donald Trump, não preciso explicar aqui qual é a visão que ele tem em relação às questões das políticas ambientais, e muito do quanto a comunidade internacional estava depositando esperanças numa eventual vitória de Kamala Harris para que houvesse uma continuidade em relação ao que os Estados Unidos vinham fazendo na gestão Biden. Deve ter, sim, mudanças, e isso pode afetar o cenário mundial como um todo, mas ainda não há tanta clareza. E aí, diante desse cenário, como tenho dito, de tanta incerteza, de tanta instabilidade, como ficou mais difícil trabalhar com as previsões ou trabalhar com a análise de conjunturas, não vou fazer isso aqui sozinho, pedir ajuda, muito entre aspas, ali para usar uma expressão nossa, pedir ajuda aos universitários, é uma expressão que a gente aqui no Brasil usa em referência a um programa de TV que havia essa possibilidade. E aí, trago para vocês aqui um pouco do que disse este jornalista da Economist, Tom Standage. Ele é editor desses trends que a Economist aponta para o ano. Ian Bremmer, acho que não preciso falar muito, muita gente já conhece. Ele, em outubro, fez o State of the World, um discurso dele, uma palestra que ele dá muito cheia de expectativas no mundo todo, em outubro, no Japão. E o que está para vir no próximo Fórum Econômico Mundial, em Davos, no ano que vem.
Começando ali por Tom Standard, quando ele faz esses 10 trends, ele faz menção ao boom da energia limpa, motivado pela China, principalmente impulsionado pelo posicionamento geopolítico da China. Fala de algumas questões, claro, naturalmente, de toda essa expectativa em torno do governo Donald Trump, da questão da guerra tarifária, se isso eventualmente vai desencadear uma guerra no comércio e coisa do tipo. Faz uma série, e ele também coloca como 10º ponto que tem que se deixar ali uma lacuna para o imprevisível, para aquilo que está completamente fora do radar que pode acontecer. Mas eu queria destacar este ponto aqui e vou explicar. A inteligência artificial como a maior aposta da história e um momento em que isso precisa começar a mostrar resultados de fato. Se esses mais de $1 trilhão em investimentos valeram a pena ou não para o mundo, para a humanidade, com todas as oportunidades, todos os riscos que isso representa, mas que é um dos pontos ali para se ficar de olho. E aí, Ian Bremmer também faz menção à inteligência artificial e também fala da energia limpa, do como isso afeta esta rivalidade de um mundo multipolar, mas que tem 2 players fundamentais, que são Estados Unidos e China. E aí é curioso que ele coloca a inteligência artificial como um ponto forte para os Estados Unidos e a energia limpa para a China. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para o modelo chinês de sociedade, de desenvolvimento, de sistema político, a energia limpa se tornou um dos seus principais ativos para ampliar a sua zona de influência, para ampliar a sua capacidade de crescimento, para construir oportunidades mundo afora. A gente já percebeu isso, claro, vocês todos aqui no seu setor já sabem disso, não preciso pregar para convertido aqui, mas vale destacar que na recente visita do líder chinês Xi Jinping ao Brasil, visita de Estado, a visita mais importante do G20, pós-G20, digamos assim, com a presidência do Brasil sendo concluída em novembro, agora passado, ao assinarem mais de quase 40 acordos bilaterais, Brasil e China, que celebraram 50 anos de relações diplomáticas entre os países, a transição energética e os projetos de energia limpa tiveram um protagonismo que não é de hoje, mas que se reforça. O termo transição ecológica, transição energética, foi muito enfatizado nas tratativas entre os 2 países, e isso é importante para o setor de vocês, sem dúvida alguma. Por sua vez, a inteligência artificial é um dos key points, ali, ou um dos fatores de força, digamos assim, ou um dos fatores positivos para a política externa americana também, ou para a atuação das empresas americanas, não só das Big Techs, mas de várias outras empresas. Isso está no radar ali de um analista como o Ian Bremmer da Eurasia Group. E aí, já olhando para o que vai estar em discussão no Fórum Econômico agora em janeiro, aí já efetivamente no calendário em 2025, dos vários pontos que eles colocam, um dos 5 principais pontos, eles colocam a questão ainda de safeguard the planet, proteger o planeta, salvaguardar o planeta do ponto de vista ambiental, sustentável, e o quanto a era da inteligência vai gerar uma alta demanda de eletricidade. Já foi mencionado aqui, Ronaldo falou da questão dos data centers, dá para a gente aprofundar um pouco mais também, mas o quanto este crescimento de uso de energia está no radar por causa não só da inteligência artificial, mas de toda esta era da inteligência que a gente tem vivido. E é claro que isso gera uma série de oportunidades e necessariamente tem que estar no radar de todos vocês. E aí, trago aqui, então, enfim, como é que o Brasil está nesse contexto? Não preciso me alongar muito, mas vocês já sabem disso, dessa matriz energética que já é a mais limpa do G20, mas como o Rodrigo colocou, ainda pode ficar melhor, ainda há espaços para avanços, não só aqui no Brasil, mas tratando aqui da nossa situação. Uma vantagem que a natureza nos dá, que é essa distância geográfica dos conflitos. Claro que esses conflitos nos afetam. A questão da Ucrânia foi muito importante para a nossa indústria agropecuária, principalmente pela questão
do fornecimento de fertilizantes, e é mais um exemplo do quanto o Brasil, com os seus atrasos ou com as suas dificuldades de planejamento, de concretizar esses planejamentos, acabou sentindo na pele. Pode ser que a gente aprenda um pouco com isso, mas vale manter um pé atrás com a nossa capacidade de realmente implementar os planos. Mas existem alguns planos interessantes, como, por exemplo, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que prevê esse investimento de 23 bilhões de reais, seria 4 bilhões de dólares quando a estratégia foi anunciada, agora já está em menos do que isso, dado a nossa volatilidade cambial, mas isso é uma perspectiva aí para 5, 6 anos, até 2028, na verdade. Então, quando ela foi tratada ali no início de 2021 e atualizada em 2023, então a gente estava falando de um cenário de 5 anos. E talvez a questão mais importante do quanto o Brasil tem tanto Estados Unidos quanto China como seus principais parceiros. E isso vai continuar assim, dificilmente isso vai mudar. Já há mais de uma década que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Esse X no gráfico ali na série histórica ocorreu em 2009, nós estamos em 2024, então já estamos falando praticamente de 15 anos em que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Mas os Estados Unidos, que eram o principal, seguem como o segundo principal. Estou excluindo aqui a União Europeia como bloco, mas tratando ali dos países. E o quanto Estados Unidos e China respondem praticamente por 4 em cada 10 dólares negociados na balança comercial do Brasil. Isso tende a continuar mais ou menos nessa posição. E aí, acho que vale a gente mergulhar, então, essa ênfase na China que eu quero dar. Por quê? Porque diante desta situação, Estados Unidos e China, na relação entre esses dois países, há sim um amplo caminho ou um grande cavalo selado passando aqui pelo Brasil, e já está ficando muito nítido do quanto esta proximidade pode ocorrer, mas o quanto a nossa diplomacia em especial, tem tido um cuidado de ser bastante pragmática. E isso também ficou evidente na visita do presidente Xi Jinping ao Brasil. Havia toda uma discussão se o Brasil faria uma adesão de fato ao Belt and Road Initiative, a nova Rota da Seda. O Brasil não fez esta opção, porque isso seria talvez um passo a mais na perspectiva, no point of view americano, mas sim o Brasil fez alguns laços estratégicos mais relevantes com a China. Então, também da perspectiva chinesa, há uma oportunidade de maior aproximação com o Brasil diante dos interesses chineses. E aí, de novo, enfatizando a excelência, o pragmatismo e o profissionalismo dos diplomatas de carreira brasileiros. O trabalho que foi feito ao longo de todo este ano de presidência do G20 deixou isso muito evidente, pela forma como se conseguiu alguns posicionamentos. Muita gente pode se questionar qual é o efeito prático disso, mas o fato é, diante dessas instabilidades, dessas incertezas, saber que o Brasil é um país que conta com um corpo diplomático profissional, isso é importante para vocês que têm negócios com parceiros do mundo. Perdão. E aí, para dar mais uma vez a ênfase na questão da China, esses são dados que o Centro Empresarial Brasil-China apresentou relativos a 2023, e acho que traz algumas boas notícias, ou, na verdade, consolida um cenário que talvez vocês conheçam, mas para a gente colocá-lo em números, em perspectiva e dar concretude para o quanto é importante para o setor energético, em especial para o setor aqui de energia solar, a parceria, né, a boa relação entre Brasil e China, que, como eu disse, vem já de um longo tempo, já há 15 anos do ponto de vista de comércio exterior, já tem essa consolidação como principal parceiro, mas do ponto de vista dos investimentos. O Brasil ainda sustenta uma posição ali, neste acumulado de década, como principal destino dos investimentos chineses quando se leva em conta os países emergentes. E aí, olhando especificamente para 2023, o setor de eletricidade, e aqui, claro, a gente está falando não só do setor solar,
mas principalmente solar, elétrico e eólico, são os 3 setores que mais têm esses investimentos chineses aqui, estou falando de 2023, não está mais no pico. Foi lá em 2015, 2017, que houve o maior investimento chinês no setor de eletricidade, mas ele está consolidado nessa faixa aqui de 600 milhões de dólares ano, que é um volume bastante expressivo. E outro destaque é o setor automotivo. E veja como eles estão muito à frente de quaisquer outros setores, e ali não podia, acho que é a alegria de vocês aqui, um setor de combustível fóssil estando bem na rabeira ali, bem abaixo no que diz respeito ao volume de investimentos. E o que é interessante é que o setor automotivo tem esse amplo volume, que é natural do setor automotivo, mas eu queria destacar este fato aqui, do quanto ele é totalmente direcionado aos veículos híbridos ou elétricos. Claro que aqui eu estou falando especialmente de BYD e Great Wall Motors, GWM. São os 2 projetos que estão ali de instalação de plantas que devem aumentar a oferta de veículos híbridos ou elétricos no Brasil. A gente já tem percebido isso nas ruas das grandes cidades, mas a tendência é que isso se expanda. E o quanto, claro, falando de veículos híbridos ou elétricos, a gente está falando de aumento de demanda de eletricidade. E este é o setor que mais tem crescido nos últimos anos. Como eu disse, o setor elétrico já está numa consolidação do ponto de vista dos investimentos chineses, mas ambos com esta proporção muito diferente, levando em conta, claro, todas as características de cada um desses setores, da necessidade de investimento. Aqui no setor automotivo, como eu disse, a gente está falando de 2 projetos, e no setor de eletricidade, a gente está falando de quase 2 dezenas de projetos. Então, claro que tem as suas peculiaridades, mas não deixa de ser importante para vocês saberem do quanto o setor de eletricidade ainda é o principal motor ou o principal foco dos investimentos chineses aqui no Brasil. Tinha falado da questão da inteligência artificial, aqui uma perspectiva mais global, mas que é importante, e a grande questão ainda não há uma clareza do quanto o Brasil se insere nisso, mas é algo para se estar no radar. Essas projeções são do Fórum Econômico Mundial, e isso deve estar colocado, muito dessas discussões, lá em Davos daqui a 1 mês e pouquinho. Primeiro, o quanto no curto prazo já há essa perspectiva de elevação de mais do que dobrar a demanda de energia, especificamente para inteligência artificial, claro, aqui de novo, falando em termos globais, e ao mesmo tempo, o quanto se espera que a inteligência artificial ajude nesta missão. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, aí na perspectiva de 2030, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e dessas metas que estão acordadas desde Paris, desde a COP de Paris. Há uma expectativa em relação a isso, não há ainda uma clareza e certeza se a inteligência artificial vai ser mocinho ou bandido nessa construção de uma matriz energética mais limpa. Se este aumento de demanda de eletricidade vai vir associado a esta redução de emissões, ou se pode ter o efeito oposto, aumentar a demanda de eletricidade sem necessariamente conseguir melhorar, ali, limpar a matriz energética no ritmo desejado. E aí, claro que um setor como o de vocês, aí falando de novo, fazendo a ressalva, estou falando do ponto de vista global, pode ter um papel importante nisso, nesse objetivo. Tanto o Ronaldo quanto o Rodrigo mencionaram, e é muito alvissareiro ouvir isso, que o setor de energia solar aqui no Brasil já é o 2º principal gerador, num país que sempre foi conhecido por suas hidrelétricas, mas parece óbvio que um país do tamanho territorial e da capacidade de geração de energia renovável, seja solar, seja eólico, mas com a exposição ao sol que temos, do quanto parecia muito óbvio que isso aconteceria, mas claro que vocês todos sabem o quanto não era óbvio quando se olhou olhando 15 anos para trás, menos de 15 anos para trás, desde que o setor
se consolidou. Mas é alvissareiro, como eu disse, saber que o setor de energia solar no Brasil já é o segundo mais relevante, atrás apenas das hidrelétricas, mas o quanto isso tem aparecido também no contexto global. Me parece muito claro isso, né? Me preparando aqui para estar diante de vocês, o quanto o setor de energia solar está mais acessível do ponto de vista do consumidor, mas é colocado como talvez o setor mais... Eu vi muitas vezes, né, ao estudar aqui o setor para poder estar aqui, o quanto é o mais seguro do ponto de vista de geração de energia. Em vários estudos foi possível ver que isso também é uma questão relevante, não só apontar que é um setor limpo, mas que tem muito a oferecer também em termos de segurança, de risco para a geração dessa energia ser muito menor do que outras alternativas, como energia nuclear, mesmo energia eólica, entre outros, e o quanto isso é um ativo para o setor. Então, para consolidar um pouquinho aqui, poder abrir, deixar o espaço aberto para perguntas que queiram ser feitas, voltar de novo aqui para o nosso olhar aqui no Brasil e o quanto são alguns pontos que eu queria destacar. O Rodrigo facilitou muito a minha vida já colocando vários e detalhando várias dessas questões, começando aqui pela conjuntura econômica. Acho que vale destacar alguns dos pontos, né? Toda a atenção para a gestão de Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central, de fato, né, mais uma vez, competência sem sorte não tem o mesmo valor, né? Quem conseguiu escolher essa data de hoje para abertura aqui do evento de vocês foi muito feliz nessa escolha. Tem muita coisa para tratar da conjuntura de hoje, do dia de hoje e dos últimos dias, que vai nos ajudar a entender o cenário para 2025. E, claro, já aqui eu não botei, mas tem um pouquinho de 2026. Mas esta relação do governo e mercado, ela ainda tende a ser muito turbulenta, digamos assim. Ainda há uma crise de credibilidade, principalmente pela agenda fiscal, que ainda não desanuviou. Eu esperava também hoje, a gente está aí há uma semana e meia do Congresso entrar em recesso aqui no Brasil, de que houvesse mais clareza em relação à agenda fiscal do governo ainda para este ano e o que vai ficar para o ano que vem. Já há alguma coisa andando, mas os passos ainda estão muito mais lentos e cheios de obstáculos. Mas, trazendo já um pouquinho de um olhar aqui de projeção e de previsão, a despeito dos ruídos todos disso aqui, é muito provável que sim, o governo consiga fazer andar um pouco dessa agenda fiscal, não no ritmo que o mercado esperaria, não no ritmo que melhoraria a variação cambial, mas alguma coisa deve acontecer sim. A grande questão é como é que vai ficar essa relação entre governo e Congresso, aí já passando para o cenário político. Fevereiro vai ter eleição, tanto para a presidência da Câmara quanto do Senado, e nisso está muito fácil de prever. Tanto o deputado Hugo Mota quanto o senador Davi Alcolumbre são dados como certos, já estão fazendo reuniões com algumas das bancadas mais importantes do Congresso, como futuros ocupantes dessas duas posições, das duas chefias do Legislativo, né, na Câmara e no Senado. Do ponto de vista da Câmara, uma gestão que tende a ser menos ruidosa ou menos agressiva do que foi a era Arthur Lira, embora, né, dessa perspectiva econômica, Arthur Lira entregou muito do que se esperava ali da parte dos agentes econômicos no que diz respeito às votações. Seja desde o ano passado a votação do arcabouço fiscal, uma série de outras medidas do ponto de vista ali que podem afetar a macroeconomia, isso aconteceu. E é muito provável que ainda aconteça alguma coisa nesses próximos 10 dias, até o dia 20 de dezembro, que deve ser o último dia de trabalho, de fato, do Congresso Nacional. No Senado, a reforma tributária parece razoavelmente bem encaminhada para ser votada ainda hoje. Nesse momento, ela deve estar acontecendo na comissão mais importante do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, deve avançar nesse sentido. Seria uma surpresa se ela não avançasse. E claro que a reforma tributária, ali, num médio e longo prazo, pode ter uma série de implicações também
para os setores que aí, para o setor de vocês que aí deixo para quem é mais entendido do assunto. Queria me dedicar um pouquinho mais aqui à avaliação do governo e conectando com aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês do super ano eleitoral de 2024. Ali naquele mapa, só procurei mostrar algumas das eleições que estavam no calendário e de fato ocorreram. Ali no mapa não me detalhei lá naquele momento, mas para me detalhar agora, algumas eleições que não estavam no calendário e ocorreram. O exemplo mais notório foi da Assembleia Nacional Francesa, convocada ali por Emmanuel Macron depois dos resultados da eleição do Parlamento Europeu. Todo esse contexto político da Coreia do Sul, que vocês devem ter acompanhado também. E por que isso é importante para a gente olhar para 2025? E nem preciso, quer dizer, nem precisaria, mas também vou acabar, claro, colocando e deixo em aberto para as questões, o que a gente viu acontecer segunda-feira, a saúde do atual presidente Lula, claro que é um fator importante nisso. Mas a questão da avaliação do governo é importante por quê? Além de ter sido um super ano eleitoral, 2024 reforçou uma tendência que a ciência política já estava notando nos últimos anos. Muito se falou ao longo das décadas que ter a máquina na mão, ou seja, ser o incumbente, ser o candidato à reeleição, apostar na continuidade, era um fator de vantagem. Isso está diminuindo. Muitas daquelas eleições que a gente viu naquele mapa de 2024 terminaram com vitória do campo opositor. Isso aconteceu aqui também no Brasil em 2022. Aconteceu nos Estados Unidos agora, neste ano de 2024. Também tende a acontecer, por exemplo, na Alemanha no ano que vem. Aconteceu na França. O governo francês está numa situação difícil. O novo gabinete de governo caiu com menor tempo desde a atual República Francesa. Os vários governantes, a não ser aqueles que têm um dispositivo autocrático ou autoritário, a vida dos governantes não está mais fácil, ela está mais difícil. E é claro que isso vai afetar o governo e como vai ser a condução do governo nessa metade final do atual mandato do presidente. Hoje, de novo, por uma boa coincidência, hoje saiu mais uma pesquisa de avaliação do governo Genial Quest que mostra que ainda há um saldo positivo ao governo. Mas esse saldo está muito menor e a margem de manobra do governo para conseguir aumentar esse saldo também está cada vez mais difícil. Isso vai afetar uma série de decisões do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político. E só para incluir aqui, não deixar de mencionar, toda a questão da COP30 aqui em Belém do Pará, também já foi falado aqui pelo João Hélio, pelo Rodrigo também, mas é inegável também apontar o quanto a questão da transição energética se tornou, sim, uma bandeira importante do atual governo, até para marcar diferença em relação ao governo passado, mas o quanto ainda há muitas contradições. Vocês sentiram isso na pele, como o Ronaldo colocou, com toda essa questão tarifária. É uma contradição. Como assim um governo que tem a transição ecológica, a transição energética como um ponto importante, acaba adotando essas medidas contraproducentes do ponto de vista tributário? Detalhe que o atual governo, no seu Ministério da Fazenda, ele tem não só o ministro Fernando Haddad, o secretário executivo, número 2, Dario Durigan, mas tem um secretário executivo adjunto, Rafael Dubé, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e que é justamente o responsável por essa discussão de transição energética dentro do Ministério da Fazenda. E, de fato, é uma pessoa preparada, engajada e que realmente acredita nesta pauta. Mas, diante de uma necessidade de fechar as contas do governo, as contas prevalecem. That's the way it is. Mas é justo e legítimo, sim, que setores como vocês questionem essa contradição do governo. Da mesma forma como vários outros setores têm questionado. Por exemplo, o setor dos veículos elétricos. E aí eu deixei aqui para o final, e abrindo aqui um pouco o leque, abrindo para as perguntas, algo além do que a gente está de olho no cenário
econômico e político. Desculpa, deixa eu só voltar um pouquinho para o cenário político. Claro que tudo isso aqui que eu falei, da relação do governo com o Congresso, a preocupação com a avaliação do governo, o sucesso dessa transição energética vai naturalmente afetar o ano de 2026, que vai ser um ano de disputa eleitoral, ainda com uma série de incertezas de como este governo vai conseguir enfrentar esta conjuntura mundial de maior dificuldade para quem disputa a renovação do mandato, para quem disputa a reeleição. Mas, e aí entrou de vez ali, de forma muito concreta, um outro fator que estava muito mais escamoteado, que é o fato inexorável da vida de que o presidente Lula vai ter mais de 80 anos quando terminar o seu mandato em 2026, seja concorrendo a um novo mandato, seja abrindo mão desta reeleição em busca de apoiar algum nome do seu campo político. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não é segredo para ninguém, seria o nome mais bem colocado neste momento, mas tampouco é uma certeza de que, caso o Lula não seja candidato, seja Fernando Haddad. Não dá para se cravar isso na pedra a valores de hoje. E aí retoma esta questão da dificuldade do governo, porque a comunicação tem sido um grande desafio, e isto é um desafio também para o setor de vocês, mas com uma vantagem. É muito mais fácil falar que produz energia renovável do que governar um país como o Brasil, cá para nós. O ativo, a capacidade de comunicar positivamente boas notícias num setor como o setor de energia solar, aí olhando também da perspectiva de um jornalista e de quem também trabalhou com comunicação institucional, corporativa, é muito mais fácil do que vários outros setores. E um setor, me corrijam se eu estiver errado, mas também das conversas que tive com o Ronaldo, com o Rodrigo e na preparação aqui, o Thiago me ajudou também, um setor que está nesta fase de consolidação, que é muito bom. Um setor que, num curto espaço de tempo, como se disse aqui, menos de 15 anos, já tem este protagonismo, e isso é um ativo a ser comunicado, um ativo a ser trabalhado, algo que as senhoras e os senhores podem bater no peito e dizer, olha, somos um setor que tem muito a avançar, mas que avançou muito. E como comunicar isso? Como fazer esta comunicação é um desafio. E aí, quem está falando de novo, sinto as mesmas dores que vocês, porque ser jornalista, eu continuo com a mesma missão de ter que comunicar, mas com muito mais dificuldades, porque não somos mais um setor tão bem visto quanto, por exemplo, pode ser muito bem visto o setor de energias renováveis. E aí, claro, né, a gente falou tanto de tecnologia, do quanto ela vai ajudar na construção de demanda para a atuação das empresas de vocês, mas é claro que isso também não pode ser só da porta para fora, é preciso ser da porta para dentro. E aí, de novo, também trazendo um pouco do que a gente tem acompanhado das grandes discussões no mundo. O quanto os gestores, os tomadores de decisões estão preparados para esta era da inteligência, para esta era de inteligência artificial, mas além da inteligência artificial, de um momento, de um mundo em que é exigido criatividade, é exigido inovação, de que isso não deve ser uma qualidade ou um skill que alguém da sua equipe vai ter. Isso é uma necessidade de todos da sua equipe. Gostemos ou não. E é isso que, no fundo, um setor que tem uma vida razoavelmente nova, né, como vocês colocaram aqui, já nasceu pronto para isso, ou já nasceu com um DNA, com a semente disso. A questão é conseguir colocar em prática. E aí, o que estiver, não só ao meu alcance, mas dos meus colegas profissionais dessas áreas, que isso seja muito bem colocado por vocês. Deixo aqui meus contatos também, para quem quiser, fique à vontade para me acionar, e estou aqui à disposição também, ao longo do fim desta manhã, aqui para perguntas, para a gente poder trocar, porque jornalista, quando pega um microfone na mão, sai falando, mas eu gosto também, como eu disse, minha também atuação como professor, também gosto de ouvir, quero ouvir, saber o que vocês mais querem saber, e espero que tenha sido útil até agora todas essas colocações e provocações e dados e pensamentos que eu trouxe a vocês. Muito obrigado.
Tem algumas perguntas aqui que já chegaram, para quem eu já agradeço. Deixa eu começar aqui com a primeira. Vou correr o risco de ler aqui no ao vivo, e então vou ajudando a responder aqui, vou respondendo à medida que eu passar os papéis aqui. E sei que outras perguntas também vão chegar no meu celular, então daqui a pouquinho eu já aciono aqui. Mas vou começar com a primeira. Qual a perspectiva para a economia brasileira e os negócios diante de um aumento da Selic, inflação e déficit nas contas do governo? Bom, ainda há uma previsão otimista de crescimento da economia, mas não no mesmo ritmo, né? Nos últimos 2 anos houve um crescimento acima do previsto, do esperado, seja pelos economistas locais, seja por organismos internacionais como o FMI, mas o ritmo de crescimento que a gente registrou nesses 2 anos, 2023 e 2024, tende a arrefecer um pouco em 2025, justamente porque o cenário de aumento da Selic está dado. Ao longo no início deste segundo semestre, começou-se a falar em taxa de juros de 2 dígitos, então a gente estava prevendo algo em torno de 10, 11, e o que a gente mais ouve agora é em torno de 14 ao longo do ano que vem. E é muito provável que isso aconteça. É muito provável que, a despeito não só de Gabriel Galípolo assumir a presidência do Banco Central, mas os indicados pelo atual governo de fato serem maioria no colegiado do Copom, não há previsão de que haja uma mudança muito brusca nesta política monetária. Até porque o ruído que isso provocaria, se houvesse uma mudança muito forte, seria ainda pior do que manter uma política mais dura do ponto de vista monetário. E a questão do déficit, sendo muito franco, ainda a gente vai precisar esperar um pouco do que vai acontecer no Congresso hoje, amanhã, mas principalmente na semana que vem, do que o governo vai conseguir de fato fazer andar nessas propostas. A gente já tem visto uma discussão bastante importante de mudanças em algumas das medidas que foram propostas pelo governo, por exemplo, no que diz respeito aos benefícios sociais, principalmente o BPC, que é uma modalidade ali de assistência social atrelada ao salário mínimo, que o governo queria reduzir a possibilidade de acesso, mas está enfrentando uma resistência política importante. Então, a gente tende a ver nos próximos dias mudança nisso. É muito provável que a discussão, embora já colocada, do aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, isso só seja de fato discutido no ano que vem. E quando esta discussão ocorrer, vai ser também uma discussão dura para o governo federal. Então, mas de qualquer modo, eu recentemente estava conversando com o CEO de uma gestora importante aqui de patrimônio, com quem tem uma relação muito boa, etc. E ele estava dando para os clientes dele, a gente participando também de um evento semelhante ao nosso aqui de hoje, e ele falou uma coisa que eu acho que é bem pertinente, e de novo, né, para ficar claro, um player importante da Faria Lima, do mercado financeiro, com esta visão. E ele falou, olha, sim, há uma lição de casa a ser feita pelo governo, do ponto de vista fiscal, esta é a grande questão que está colocada, mas se a gente olhar 10 anos para trás, para o período de recessão grave, 2014, 2015, primeiro estávamos numa recessão, e agora estamos num crescimento, bem ou mal, relevante, né? É muito provável que 2025 tenha um crescimento acima dos 2% do PIB, então melhor crescer 2% do que cair 3%, 4% durante 2 anos consecutivos, como ocorreu naquele período. Ele também apontou, olha, lá havia uma dificuldade de mercado de trabalho, havia uma queda na renda das famílias, e hoje há o oposto. Pode-se discutir se isso está provocando um superaquecimento da economia ou não, mas, de novo, mais fácil consertar um superaquecimento do que uma recessão, do que um problema de crescimento. Então, o cenário é desafiador, há lições de casa a serem feitas, mas ele não é
tão terrível quanto alguns dos indicadores dão ou supõem que estão. E isso, do ponto de vista de tomada de decisão para cada uma das empresas, é relevante. E acho que vale também destacar um conteúdo que foi publicado recentemente pelos meus colegas do Neofeed, que é um veículo importante, né, do mercado, da cobertura do mundo dos negócios, falando com ninguém menos do que o estrategista do BlackRock. E ele também colocando, olha, a questão fiscal em países emergentes como o Brasil, da perspectiva de um gestor internacional, ela sempre existiu e sempre vai existir. Por isso que somos, né, um mercado que ainda não tem o grau de investimento como as economias mais consolidadas. Então, e isso tem sido uma tônica recorrente. O quanto conversando com investidores internacionais ou com gestores internacionais, eles sempre apontam, vocês que estão dentro da floresta, mais próximos da árvore, vocês têm um olhar mais acalorado do cenário. Olhando com a perspectiva de fora, olhando a floresta como um todo e não só uma árvore, a situação está um pouco menos dramática do que parece. Esse termo dramático, inclusive, foi um dos termos que eu ouvi numa outra conversa aí com um gestor internacional. Tudo isso para dizer que, sim, ainda temos muito a fazer do ponto de vista, principalmente das contas públicas, ainda vamos ter muito ruído, mas quem conseguir olhar, para não perder a chance de falar num contexto aqui familiar a vocês, quem conseguir ver o sol entre as nuvens, quem conseguir dissipar o que é fumaça e o que é realidade, tende a ter uma posição melhor para avaliar o cenário, principalmente o cenário econômico aqui do país. Deixa eu olhar a próxima aqui. O governo está preparado para a transição energética que o país precisa? Como se desvencilhar dos fósseis aqui? Muito boa pergunta. Preparado do ponto de vista de ter pessoas capacitadas para fazer o que tem que ser feito? Não tenho a menor dúvida de que está. De novo, né, antes mesmo da pergunta, fiz menção ali ao Rafael do B, mas poderia fazer menção a várias outras pessoas e grupos de pessoas dentro do governo. Mas é claro que um governo não é uníssono, não é homogêneo. Há ainda resistências, sim, há ainda um papel, né, e uma capacidade de persuasão e de pressão muito relevante do setor de combustíveis fósseis. Há um predomínio, ou uma preponderância, na verdade, da imagem de que a transição energética, né, ecológica, vai ser feita ainda com um longo período de uso dos fósseis. Basta ver toda a discussão que está ocorrendo em relação à exploração da margem equatorial, da questão da perfuração da foz do Amazonas, mas o fato até como esta discussão está sendo conduzida, razoavelmente, paulatinamente, com passo a passo, com alguma moderação, me parece que é a síntese de como as coisas vão ocorrer. Há uma preocupação maior, sim. Em outros tempos, talvez a autorização para perfuração já tivesse sido dada pelo governo, pelas pessoas que estão dentro do governo, mas tem sido um processo um pouco mais dilatado no tempo, justamente para tentar não ser tão contraditório quanto, de fato, há algumas contradições. Então, do ponto de vista de preparo, existe. Capacidade técnica dentro do governo existe. Mas há ainda muita pressão política. Acho que vários de vocês, né, Ronaldo certamente conhece isso, vivencia isso diariamente ou a cada ida a Brasília, mas isso faz parte do processo. Né? Sem querer ser ingênuo ou ser poliana, é bom que seja assim. É bom que as discussões ocorram. E eu acho que a grande questão, né, para o bem e para o mal, é que essas discussões estão mais às claras, estão mais visíveis, estão mais perceptíveis. Então, todos vocês percebem quando o setor de fóssil consegue ter uma pressão mais forte, um apoiamento mais forte. Isso ficou evidente em várias das discussões recentes que o Congresso Nacional travou. E, ao mesmo tempo, de novo, acho que o importante para um setor como o setor de energia solar é usar
as capacidades ou as qualidades positivas que o setor intrinsecamente tem. O fato de ser energia renovável, o fato de ser do Brasil ser um player muito relevante neste mercado global, ou com capacidade de ser ainda maior do que já é, e das várias oportunidades que podem surgir nesse contexto internacional geopolítico que a gente trouxe para cá. Opa, acho que eu pulei uma aqui, deixa eu só... 1, 2, aqui, alguma aqui. Bom, vou passar para a próxima aqui. A realização da próxima COP no Pará pode representar um incremento na rota de investimentos estrangeiros no Brasil? Acho que é um potencial importante, sim. E acho que a COP30 tem uma grande vantagem, que é o empenho não só do governo federal nesta realização, mas dos governos locais. E aí as eleições de 2024, as eleições municipais aqui no Brasil, trouxeram uma notícia relevante para a COP30, que é o fato do prefeito eleito, Igor Normando, prefeito de Belém, ser do mesmo grupo político do governador Helder Barbalho, que, aliás, até contar uma historinha de bastidores da política aqui, posso contar porque o próprio governador me autoriza a contar. No dia 8 de janeiro deste ano, eu estava em Brasília, no Congresso Nacional, houve um grande evento da efeméride de um ano, depois dos ataques às sedes dos 3 poderes, lá em Brasília, conduzido ali pelo governo federal, foi realizado no Congresso Nacional, com participação de vários atores políticos, e o governador do Pará, Helder Barbalho, estava lá. E aí, eu fui entrevistá-lo ao vivo, e um pouco antes, ou um pouco depois da conversa, eu quis falar, olha, governador, vou ter as eleições municipais estão no meu radar de atuação aqui durante o ano de 2024, isso conversando em janeiro passado. E, além das eleições óbvias, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, as grandes capitais, quero dedicar um olhar atento à sua capital, Belém do Pará. Afinal de contas, a COP30 vai ser realizada lá. E a gente já estava começando um trabalho na CNN, que a gente consolidou, chamou de Índice CNN, que foi um trabalho com um dos meus grandes mestres da ciência política, que é o Antônio Lavareda, o mestre das pesquisas eleitorais, das eleições aqui no Brasil, com quem também fazendo um pouquinho de autopromoção da CNN, renovou a sua parceria. No ano que vem vai ter mais protagonismo na nossa programação. Mas aí falei isso para o governador, olha, governador, a gente está de olho ali, Belém do Pará, já estou olhando, lá em janeiro está aparecendo aqui um deputado do MDB como o nome que vocês vão lançar, o prefeito muito mal avaliado, de fato, sem competitividade, e um deputado federal do PL despontando como o principal nome, por enquanto. É isso mesmo? Vai ser esse deputado que vai disputar? E aí o governador virou e me falou, não, esquece, o nome está aqui no meu bolso e eu só vou revelar na hora certa. Governador, conta para mim, então, quando puder revelar, Mas, enfim. E aí ele fez todo o movimento para pegar o deputado estadual Igor Normando, que nem sequer estava no MDB naquela época, ele era filiado ao Podemos, foi filiado ao MDB no prazo para poder ser o candidato e foi anunciado como candidato. E dito e feito, conseguiu se eleger prefeito no segundo turno deste ano, vencendo o delegado Éder Mauro, que era aquele nome que já estava colocado ali nas pesquisas como um nome competitivo, e, de fato, o prefeito Edmilson Rodrigues, seguindo esta regra de maior dificuldade dos gestores de se reeleger, embora nas eleições municipais aqui do Brasil, os prefeitos tiveram a maior taxa de reeleição da história. 4 em cada 5 candidatos à reeleição conseguiu se reeleger, seja nas capitais, seja nas pequenas cidades, mas isso é um assunto para outra conversa. Mas, de fato, ali voltando a Belém, então, há uma expectativa muito grande pelo fato de que a próxima gestão, que começa em 1º de janeiro, ser de um prefeito alinhado ao governador, e há um alinhamento também importante entre o governador e o governo federal para a realização da COP30. Então, nesse aspecto, é sim um momento de uma grande oportunidade para a atração de investimentos, de novos players, embora, depois de 2 COPs
realizadas também de uma forma que muitos apontaram como contraditória, em locais com grandes players do setor de combustíveis fósseis, vai ser realizada pela primeira vez na Amazônia e numa cidade que tem muito menos infraestrutura do que várias outras cidades. Isso é uma questão. Então, é provável que quem esteja na COP30 em Belém é quem realmente queira participar das discussões relevantes, das tomadas de decisões relevantes, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. Então, por um lado, vai ter menos gente circulando, mas quem estiver circulando é porque realmente quer ter atuação relevante nessa agenda. Então, nesse aspecto, pode ser que a taxa de sucesso das conversas, né, ou de conversão dessas conversas, seja mais relevante. E aí, de novo, né, também Ronaldo e Rodrigo colocaram aqui a questão da descarbonização da Amazônia. Isso é mais um fator importante dessa discussão. Deixa eu só olhar aqui se chegaram mais perguntas aqui no celular, e aí vou revezar aqui, porque no celular o óculos atrapalha em vez de ajudar. Acho que estão aqui. Acho que a primeira aqui já foi colocada, né, do cenário da conjuntura. Aqui tem uma questão importante. No cenário político de médio prazo, a adoção de medidas protecionistas tende a se expandir, por exemplo, o aumento de imposto de importação citado pelo Rodrigo. O atual governo está movido por essas contradições, claro, adotando essas medidas protetivas à medida que há pressões setoriais. Acho que foi o caso que ocorreu com vocês, mas o caso que foi mais notório foi do setor automotivo. A taxação ali que acabou ocorrendo nos veículos importados, ainda que com uma melhor eficiência energética, né, principalmente híbridos e elétricos importados, isso foi adotado desta forma, mas me parece que o atual governo está menos protecionista do que um governo de esquerda já foi. E está tentando buscar vantagens competitivas diante de um cenário em que os Estados Unidos, sim, vão adotar medidas mais protetivas, mas há outros caminhos aí a serem abertos. Basta ver o quanto esta atual conjuntura geopolítica, acabei não mencionando lá, mas, de certa forma, bom não ter mencionado lá, naquele momento da minha apresentação, mas poder falar agora, o quanto esta conjuntura de vitória de Donald Trump e toda essa perspectiva de como vão ser as relações Estados Unidos e China acabaram sendo um catalisador para o anúncio do acordo União Europeia-Mercosul. Claro que ainda tem muito a ser feito, é algo de médio ou até mesmo longo prazo, mas nesse sentido, imaginar que um governo, o grupo político que está no poder hoje, 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando esteve pela primeira vez, era muito mais resistente às conversas, como, por exemplo, a aliança, a ALCA, que havia, né, a discussão do comércio das Américas, celebrar do jeito que celebrou o acordo União Europeia-Mercosul é uma mudança suave, mas é uma mudança de postura, uma menor resistência a um mercado mais aberto. Mas é claro que, sendo o Brasil, os grupos de pressão para favorecimento deste ou daquele, ou para proteção deste ou daquele setor, ainda encontram muito eco no atual governo. E aí, já que a gente está falando de médio prazo, vai ser fundamental entender o que vai acontecer no processo político-eleitoral de 2026, para daí a gente falar, a partir de 27, 28, qual vai ser essa agenda. Aqui uma pergunta bem direta, né? Se o governo federal vai voltar atrás em relação ao aumento do imposto de importação dos painéis solares. Vai, Ronaldo? Eu acho que há um espaço para se fazer essa discussão, mas ainda não é uma discussão fácil do ponto de vista fiscal. É um governo que tem muita dificuldade de abrir mão de receitas, a não ser que ela seja muito evidentemente necessária do ponto de vista político, como, por exemplo, cumprir a promessa da isenção do imposto de renda
para quem ganha até R$5.000. Causou todo esse ruído esta medida, mas do ponto de vista político era fundamental para o governo. Então, conectando um pouco com o que eu falei ali no final, muito desse trabalho, te jogando abacaxi, Ronaldo, vai depender da sua capacidade de comunicação, da relevância do setor. Mas eu acho que você tem bons instrumentos para fazer isso, né? Esse protagonismo do setor como segundo maior gerador do ponto de vista das modalidades aí de geração energética, o quanto se tem um potencial importante de dizer do quanto a energia solar é relevante e é atrativa e é interessante, usar esse cenário a despeito das maiores dificuldades de investimento do governo chinês, mas, de novo, citando as palavras do Ian Bremmer, o quanto a transição energética vai ser usada como um soft power do governo chinês e o quanto isso pode ser relevante para o setor, ainda que com todas essas dificuldades. E o quanto expor esta contradição do governo pode encontrar eco, pode encontrar espaço. Então, se esta arrecadação não for tão relevante para o governo nas contas e for possível, diante inclusive desse cenário de COP30, né, cúpula do clima sendo realizada no Brasil, poder expor essas contradições, eu não consigo dizer se o governo vai ou não vai voltar atrás. Mas eu acho que tem um caminho bastante promissor a ser trilhado. Acho que há obstáculos, sim, mas eu acho que vocês têm muitas oportunidades para conseguir expor o quanto isso é negativo e, né, este aumento de impostos e o quanto, enquanto há vozes dispostas a ouvir isso dentro do governo federal. Embora, né, ontem o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, numa das falas dele, numa discussão lá no Senado, cutucou um pouco o dedo na ferida. E aí cito o senador Otto Alencar porque é um senador relevante, né, já com experiência no Senado, e que, diante de uma ausência temporária do atual líder do governo do Senado, Jacques Wagner, foi ele quem assumiu interinamente a liderança do governo. Então, é uma voz importante também nessa discussão. Ele já colocou ali, ainda que na discussão do setor eólico, o quanto já há muito subsídio do governo federal para o setor energético. Acho que não deixa de ser um momento para se discutir, então, se é possível reduzir ou se é necessário reduzir esse subsídio, que comece pelos mais poluentes e não por aqueles que ajudam a limpar a matriz energética do país. Mais uma questão aqui. Por que o legislativo brasileiro tem tanta dificuldade em aprovar projetos de lei que, de fato, incentivem a transição energética? Aí, citando o exemplo aqui de São Paulo, ontem mesmo a Assembleia Legislativa foi tímida na isenção de IPVA para veículos elétricos. Acho que eu vou só tirar um pouquinho aqui, gente, só porque estou eu mesmo aqui falando, fica mais fácil aqui. Porque essa contradição ela é histórica, a verdade é essa, né? Não é de hoje isso, e porque a prioridade em arrecadar, fazendo uma redundância aqui, acaba sendo mais prioritária do que a prioridade que a transição energética passou a ter, ainda que não no desejável por todos nós. Basta lembrar, e aí contando um pouquinho da minha trajetória profissional, no fim dos anos 2000, entre 2007 e 2009, eu trabalhei na revista Quatro Rodas como editor, revista do setor automotivo, mas eu era o responsável justamente pela nossa seção da época que tratava, já naquela época, 2008, 2009, da mudança, né, da necessidade de se ter veículos mais limpos. A gente tinha uma seção chamada Sinal Verde, justamente para tratar das inovações na área automotiva, ou seja, de quem consome combustíveis, mas também já com uma atenção para os veículos híbridos, eventualmente para os elétricos, hidrogênio verde, por aí vai. E já naquela época, a gente discutia por que os motores flex, ou seja, movidos a gasolina e etanol, não tinham uma alíquota de IPVA mais baixa. Os veículos flex pagavam a mesma alíquota dos motores a gasolina,
sendo que, historicamente, os motores a etanol, ou antigamente a álcool, tinham uma alíquota mais baixa. Os veículos flex nunca conseguiram reduzir a sua alíquota de PVA. Daí essa dificuldade ou essa timidez apontada aqui em relação aos veículos elétricos. Só à medida que o share desses veículos passar a ser maior, e aí, do ponto de vista do mercado de São Paulo, pode ser que São Paulo seja a ponta de lança nesse maior share, porque ainda, verdade seja dita, os veículos híbridos elétricos ainda são mais caros em relação aos veículos movidos a combustão, seja mesmo os flex ou os de motor ou de combustível puro. Só quando esse share aumentar é que, de fato, talvez a gente tenha uma pressão mais forte para que a alíquota seja mais favorável também a esses veículos. Mas eu acho que a perspectiva, a tendência, é de que haja um aumento. Confesso, aí uma falha minha, me desculpa, que não fui olhar mais recentemente para esses números de qual é o avanço do share dos veículos elétricos, mas acho que o que BYD, principalmente, mas também GWM tem mostrado é de que espaço há. Esse ritmo tende a aumentar aí num futuro, principalmente à medida que esses dois investimentos de produção local desses veículos possa começar aí por parte dessas marcas chinesas. Outra pergunta aqui. Qual a minha opinião sobre o governo investir milhões em investimento em empresa de produção de semicondutores? Já não provaram não ver vocação para administrar aquilo que é naturalmente da iniciativa privada? Pois é, essa é mais uma das contradições do... Aí talvez, na verdade, não, mentira, não é uma contradição, talvez aqui seja um resquício ainda de uma visão mais estatista em relação à economia. Não me debrucei diretamente ali, especificamente, sobre essa questão de semicondutores, mas ainda há uma visão, né, de que setores estratégicos têm que ter uma participação mais relevante do Estado. Mas aí também acho que vale a gente olhar pelo seguinte ponto de algo que normalmente é um fator de preocupação, que é as dificuldades do ponto de vista das contas públicas, do fiscal. Isso também acaba inibindo, de certa forma, uma ação mais intervencionista do Estado. Né? É claro que para um governo com viés vindo da esquerda, da centro-esquerda, como o atual governo, é mais difícil aderir a uma política mais liberal do ponto de vista das privatizações, etc. Mas, bem ou mal, é um governo que tem como dois dos seus principais ministros, se não os dois principais ministros, tanto Fernando Haddad na Fazenda quanto Rui Costa na Casa Civil, dois ministros que, quando chefes de executivo, governador da Bahia e prefeito de São Paulo, adotaram uma agenda de participação público-privada, adotaram, bem ou mal, alguma agenda de concessão de serviços públicos. Então, de novo, pode não ser no ritmo que a iniciativa privada gostaria, ou desejaria, ou que seria recomendável, mas há sim um espaço para maior participação do setor privado em conjunto com o público. De novo, talvez ainda com um olhar mais intervencionista do que se desejaria, ou do que foi, olhando em perspectiva comparada durante o governo Jair Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, mas há alguns projetos nesse sentido, há alguns outros ministros, além desses, que também são entusiastas dessas modalidades. No setor, por exemplo, de infraestrutura, com o ministro Renan Filho, talvez seja dos que mais apostam nisso, mas também no setor de portos e aeroportos, com o ministro Silvio Costa Filho, e por aí vai. Perdão. Acho que, perdão, eu te perdido aqui seguindo a ordem. A parceria entre a União Europeia e Mercosul, qual tipo de benefício pode trazer para as energias renováveis? Acho que pode trazer alguns importantes, porque há uma demanda, uma necessidade aí do setor, da União Europeia, aliás, de buscar matrizes mais limpas, etc. E acredito que possa se haver, sim, algum tipo de convencimento de projetos. Né? Como a gente viu, a China tem um papel muito relevante
nessa área de eletricidade aqui no Brasil e muito movido pelas energias renováveis, pelas energias limpas. Não sei dizer com precisão aí o quanto há de espaço para essas conversas com players da União Europeia. Mas diante de toda a discussão de cobrança da União Europeia em relação à rastreabilidade dos produtos brasileiros, talvez alguns caminhos possam ser buscados, seja nesse investimento direto dos players europeus nas energias limpas aqui no Brasil, mas seja, por exemplo, em adotar a energia limpa na produção brasileira como um ativo importante para os produtos que vão ser negociados com a União Europeia. Se a gente tem uma preocupação, né, a gente viu toda essa polêmica em relação à carne com os franceses, e que é um discurso, sejamos francos, muito mais protecionista do que ambientalmente preocupado, mas ter como argumento o uso de energia limpa ao fazer a rastreabilidade dos seus produtos pode ser um ativo importante. Claro que o fato da nossa energia já ter uma matriz bastante limpa já meio que está colocado isso no debate, mas usar isso como um argumento dos nossos produtos, e aí o papel que vocês exercem com os pequenos e médios, né, consumidores nesse sentido, ou mesmo os grandes consumidores, mas com produção própria, a partir do que vocês oferecem de solução para a produção própria, pode ser, me parece, aí, olhando de fora, um caminho interessante. Mas acho que sim, a União Europeia vai ter um olhar relevante para a questão das energias limpas, das energias renováveis, para o discurso ambiental, principalmente, ou à medida que o discurso ou a posição do governo americano com Donald Trump ficar menos relevante nesse debate. Qual o meu olhar? Contribuição da engenharia para o desenvolvimento econômico e transição energética. Acho que é fundamental. Não vejo outra forma dessa agenda avançar se não contar aí com a engenharia. A gente ainda tem, enquanto país, uma questão importante a ser endereçada, que é a retenção dos nossos talentos e, de fato, a capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento por parte do nosso setor privado e do nosso setor público também. A gente tem boas cabeças, a questão é quanto somos capazes de retê-las. Esta discussão da exportação de inteligência para o mundo, isso me parece que é um debate que pode ser mais avançado, mas ele está colocado. É uma preocupação que existe. E aí acho que cada um, na verdade, tanto o setor público quanto o setor privado, podem fazer mais. Mas é um fator que está importante, que vai ser fundamental para esse momento de transição energética, e agrego mais, né? Para a era da inteligência. Se não formos capazes de reter as melhores cabeças para enfrentar essa atual conjuntura, isso pode nos trazer ainda mais problemas do que, bem ou mal, já estamos tendo. Deixa eu pegar aqui, acho que essa pergunta já foi um pouco colocada. Como enxergar, como que eu vejo o paradoxo do crescimento desenfreado em diversas frentes tecnológicas, como o caso das renováveis, e o baixo desenvolvimento de setores básicos da economia? Olha, pelo que eu estou entendendo da pergunta, de novo, eu acho que há setores que, à medida que se consolidam, tendem a ter um menor crescimento, mas eu acho que dá para a gente ter um olhar aqui, sem querer ser ingênuo ou poliana, para o copo meio cheio. A nossa conjuntura econômica ainda tem desafios muito mais do ponto de vista fiscal do que dos outros indicadores macroeconômicos. Então, me parece aqui que cada setor vai ter as suas dificuldades para ter maior ou menor crescimento, mas o fato de termos algum crescimento, termos uma elevação de renda, pode-se discutir o quão sustentável ela é. Muito do debate que está colocado é se não há esse superaquecimento, o crescimento pelo consumo das famílias, se ele não está exagerado, se ele não é muito fruto
das transferências de recursos do governo para a economia real. Isso, de fato, tem acontecido, né? À medida que programas de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, subiram de um patamar médio que antes da pandemia, né, o benefício médio era em torno de R$200 a R$300, e ele passou para mais de 600, 600 passou a ser o mínimo, o piso. Então a gente tem mais do que dobrou o recebimento médio dos beneficiários dos programas sociais. Isso significa que o governo está colocando dinheiro próprio né, na veia da economia. E isso ajuda a explicar, em parte, esse crescimento acima da previsão que ocorreu nos últimos anos. Muito porque esses recursos se tornaram regra nas despesas do governo a partir da PEC da transição que ocorreu ali entre 2020 e 2023. No fim do governo Bolsonaro e ainda pré-início, né, antes do próprio governo Lula iniciar aquela que foi chamada PEC da transição. Mas muito desse crescimento de injeção direta de recursos do governo na economia real já vinha acontecendo a partir do momento que o Auxílio Brasil atingiu esse patamar mínimo de R$600. A grande questão é o quanto as medidas de ajuste fiscal que o governo tem relutado em tratar como corte de despesas por questões políticas e não questões fiscais propriamente ditas, quanto ele vai ser bem sucedido, seja na aprovação pelo Congresso, e esta é uma dúvida, ainda uma incerteza, se por um lado o Congresso atuou de forma relevante em ajustar algumas questões, por exemplo, na votação do arcabouço fiscal no início do ano passado, o Congresso teve um papel muito importante em dar mais robustez à regra fiscal. Desta vez há um pouco de ceticismo, mas como muito desse pacote vai ser votado agora, e uma boa parte desse pacote também vai ser votado no ano que vem, é isso que está provocando ainda uma incerteza do quanto essa entrega que o governo está prometendo, de 70 bilhões de reais de redução das despesas em 2025 e 2026, vai de fato se concretizar. Ele tem uma espécie de gordura, digamos assim, de mais ou menos uns 10 bilhões de reais. O esforço fiscal mínimo que se exige, ou que o mercado e os analistas colocam como necessário para conseguir dar algum efeito positivo, seria de 30 bilhões em cada ano. Então, o governo já deixou alguma margem de manobra. Eu acho que as discussões que ocorrerem agora nos benefícios fiscais, a partir de hoje, né, ontem foi designado o relator desse pedaço das medidas. Vai ser o líder do MDB na Câmara, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Então é um deputado relevante, líder de uma bancada relevante, mas que acaba também tendo um olhar com mais, vou usar um termo bem político aqui, com mais sensibilidade para as questões sociais. Então é provável sim que e o próprio secretário executivo Dario Durigan ontem já deixou claro que há sim espaço para rever uma parte dessa revisão dos benefícios sociais. Então é possível que a economia com esta parte seja um pouco menor do que a prevista inicialmente. O quanto o Congresso vai se debruçar e se o Congresso vai desidratar da perspectiva do governo esta isenção do imposto de renda e o quanto vai ser ousado, digamos assim, na cobrança do imposto de renda da maior renda, aquela medida que o governo quer ter de alíquota efetiva de 10% para quem tem um determinado patamar de renda, isso vai ser crucial para dizer se esse pacote de medidas do governo vai se sustentar, ou seja, vai ter firmeza, não só para garantir o cumprimento do arcabouço fiscal, mas para fazer com que as regras, né, tenham um efeito crível para os agentes econômicos, ou se a gente vai precisar de um novo esforço fiscal, que aí certamente não vai ocorrer até 2026, só vai ocorrer depois do próximo ciclo eleitoral. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui, a gente só abrir aqui.
qual a minha análise sobre os acordos do G20, principalmente no tema de transição energética? Eu acho que a gente tem que olhar o G20 de uma perspectiva, da seguinte perspectiva. Eu vou aprofundar um pouco mais do que eu já coloquei. Acho que a principal boa notícia foi que a diplomacia brasileira conseguiu atuar com muito profissionalismo nas negociações, seja pelos temas bastante espinhosos de geopolítica que foram colocados, e nesta questão de transição energética, foi um assunto que foi bastante debatido. O governo brasileiro conseguiu, de fato, colocar como uma questão relevante e que causou menos ruídos, por exemplo, do que os conflitos geopolíticos, o que é até esperado. Então, acho que a boa notícia para o ponto de vista do setor é olhar que a diplomacia brasileira tem espaço para atuar e a atuação dela para negociações que possam beneficiar a transição energética é relevante. Mas acho que vale a gente destacar o quanto as questões de transição energética, o quanto esse termo tem sido colocado muito constantemente, não só nessas negociações, como o acordo do G20, como foi agora no acordo União Europeia-Mercosul, como foi também colocado nas várias negociações entre Brasil e China, na bilateral, entre Lula e Xi Jinping. E naquele speech que eu mencionei do Ian Bremmer, da Eurásia, por exemplo, houve mais menção às energias limpas e renováveis do que ao mercado do petróleo. Claro que há muita menção ali ao Oriente Médio e isso nas entrelinhas está colocado. Mas eu acho que um cara, né, um nome relevante ali de análise de conjuntura, como Ian Bremmer, falar tanto de energia limpa no seu State of the World ali de outubro passado, falando do ano de 2024, é muito alvissareiro, muito relevante para o setor de vocês. Acho que isso deixa claro o quanto, né, a despeito de algum retrocesso que deve haver na política norte-americana, dos Estados Unidos, na área de políticas ambientais, o protagonismo vai se perder, né? Não esperemos ninguém do calibre de John Kerry, e pode-se discutir o quanto ele conseguiu ou não atuar de forma prática como autoridade climática dos Estados Unidos, mas, bem ou mal, era um nome relevante que estava lá. Donald Trump não deve ter ninguém desse mesmo calibre. Mas, de novo, acho que o olhar é para o quanto isso gera oportunidades do ponto de vista dos interesses da China, e o quanto isso também, com a União Europeia no meio desse caminho, pode ser um estimulante, digamos assim, pode ser um fator de incentivo para uma atuação mais relevante dos europeus nessa área. E aí o quanto o Brasil está muito bem posicionado para buscar, né, para cativar, para atrair esses investimentos. Por fim, estão me perguntando aqui, confesso uma questão que eu não tenho capacidade técnica de responder. Se a energia fotovoltaica passa a ser um recurso tão crítico quanto combustível e água, passa a demandar mais segurança para evitar criminosos, eventos de sabotagem ou terrorismo? Até onde eu vi, eu não sei dizer se ocorreu algo desse tipo. O que eu percebo aqui no Brasil, falando diretamente no Brasil, é que, por exemplo, o setor de combustíveis, de biocombustíveis, principalmente o setor de etanol, tem uma maior vulnerabilidade pela rede de distribuição do setor. Pelo quanto, infelizmente, aqui no Brasil, o mercado de postos de combustível tem uma participação muito mais relevante do que o desejado de lavagem de dinheiro, de participação do crime organizado direta nisso. Não me parece que há esse tipo de vulnerabilidade no setor de vocês, por exemplo, no setor de energias renováveis. E que bom que continue assim. Me parece, de novo, pelo que eu estudei para poder estar presente com vocês, de que não há uma criticidade como, por exemplo, na questão da água, né, da água limpa. Não sei dizer, aí confesso, não tenho esse conhecimento técnico.
Mas o que eu pude ver ali e do quanto se está falando do solar, é claro que para me preparar aqui, o olhar estava muito mais direcionado para isso, mas eu acho que já é um setor que tem um soft power ali de ser muito bem visto nos players globais, que pode ser, que já é uma qualidade que o setor tem. E aí o quanto que consegue fazer bom uso disso ou não, literalmente está na mão de todos vocês, mas de novo, para isso meus colegas profissionais de comunicação têm também um soft skill importante para ajudar a vender o peixe, ou para apontar o setor solar literalmente como uma luz relevante aí no fim desse túnel. E é com isso que eu acho que me despeço aqui, agradeço mais uma vez, que bom, perguntas relevantes chegaram aqui, acho que é um sinal de que pudemos ter uma boa troca de ideias. Mais uma vez, estou à disposição de todos vocês. Perdoo a todos por não assistirem ao meu jornal hoje à tarde, às 15h, porque vocês vão estar aqui no evento, hoje e amanhã. Mas, por favor, a partir de sexta-feira, fiquem ligados lá na CNN. Muito obrigado mais uma vez.